Olá, como vai? Bom dia! A quantidade de candidatos a vereador em Patos de Minas, assim como de candidatos a prefeito, é recorde em 2020. São 38 a mais que nas eleições de 2016. Hoje no 30 vamos falar também. Justiça revoga liminar ao candidato Didi de Lagoa Formosa, que pedia para suspender rejeição de contas enquanto era prefeito, e candidatura pode estar em jogo. Jovens cedem e número de doentes com Covid-19 cresce. Qualidade da água ofertada pela Copasa é questionada, assim como a constante interrupção no tratamento. Essas e outras informações agora no 30 Minutos. Patos de Minas tem até o momento 249 candidatos a vereador nas eleições municipais deste ano, concorrendo às 17 vagas disponíveis na Câmara Municipal, 38 a mais que nas eleições de 2016. O prazo para o registro de candidaturas terminou no último sábado. Entretanto, a quantidade de postulantes pode ser alterada, já que os cartórios finalizaram a inserção dos pedidos no sistema. Os candidatos a vereador estão distribuídos nos partidos políticos existentes em Patos de Minas da seguinte forma: no PP, 18 candidatos, PDT, 16, PT, 8 candidatos, MDB, 10 candidatos, Podemos, 23, PL, 20 candidatos, Cidadania, 24, DEM, 22, PTC, 25, PV, 21. Patriota tem 22 candidatos a vereador. PSD tem 26. Avante, 6. Solidariedade, 8 candidatos. 70,28% são do município e 28,92% nasceram em outras cidades. Além disso, 67,46% são do gênero masculino e 32,54% do feminino. Em comparação com o ano passado, este número é mais elevado. Um dos motivos é a mudança da legislação que acabou com as coligações proporcionais. Então, tendo acabado as coligações para vereador, o partido se viu obrigado a lançar um número maior de candidatos para ele atingir o coeficiente eleitoral. Em relação ao número de candidatos a prefeito em Patos de Minas, até o momento são 7 confirmados. O pré-candidato Frederico Galvão, do PCO, ainda não teve a candidatura confirmada pelo TSE. Segundo o pré-candidato, a inscrição foi realizada no prazo, mas o site se encontra sobrecarregado e, caso o registro não apareça em poucos dias, o candidato foi orientado a fazer o registro presencialmente. Ainda assim, o número de candidatos confirmados até agora é maior do que o registrado nas últimas 2 eleições municipais. Nas 2 eleições anteriores, nós tivemos 3 candidatos a prefeito e nessa nós tivemos 7 candidatos que requereram registro. Então, houve também um aumento. Quanto às campanhas presenciais, cada candidato deve ficar atento às recomendações da Justiça Eleitoral. Já está autorizada carreata, passeatas, caminhadas, inclusive com carros de sons, desde que respeitados a proximidade com os prédios públicos, as escolas, hospitais, asilos. A recomendação é para que os candidatos e o eleitor tome todas as precauções com relação às normas sanitárias. Nós temos que orientá-los de que é importante preservar a distância mínima, pelo menos 1 metro entre as pessoas, não fazer aglomerações, fazer o máximo para participar de reuniões em recinto aberto e utilizar sempre a máscara e, quando compartilhar utensílios, utilizar o álcool gel. A Justiça revogou a liminar do candidato Didi de Lagoa Formosa, que pedia para suspender rejeição de contas enquanto era prefeito em 2011. A decisão pode colocar em risco a candidatura dele.
Em 2011, a Câmara Municipal de Lagoa Formosa rejeitou as contas do então prefeito Edson Machado de Andrade Didi. Didi entrou com um pedido de liminar na Justiça pedindo que a decisão da época fosse suspensa, pois não teve conhecimento da análise dos vereadores, só após a decisão, impedindo, portanto, o contraditório e ampla defesa. Entretanto, segundo decisão do juiz de primeira instância, Rodrigo de Carvalho Assumpção, da 4ª Vara Cível da Comarca de Patos de Minas, documentos evidenciam que Didi agiu de má fé, omitiu documentos que demonstravam a abertura do processo administrativo e intimação pessoal. E com isso, o juiz revogou o pedido de liminar do candidato a prefeito. De acordo com a Lei Complementar número 64, os que tiveram suas contas relativas ao exercício de cargos ou funções públicas rejeitadas por irregularidade insanável que configure ato doloso de improbidade administrativa e por decisão irrecorrível do órgão competente, salvo se esta houver sido suspensa ou anulada pelo Poder Judiciário, para as eleições que se realizarem nos 8 anos seguintes, contados a partir da data da decisão, a todos os ordenados de despesa, sem exclusão de mandatários que houverem agido nessa condição. Agora resta saber se todos esses itens constam na petição inicial. Didi pode recorrer, mas agora é uma corrida contra o tempo, pois pode significar problemas para a sua candidatura à Prefeitura de Lagoa Formosa. A seguir, nosso assunto aqui no 30 é Copasa. Qualidade da água é questionada e interrupção constante no abastecimento também. Agora, 11h38. A população de Patos de Minas questiona a Copasa sobre a qualidade da água ofertada no município. A coloração, em alguns momentos, chama a atenção e não dá para saber se é própria para consumo. Não há campanha nem de conscientização e falar na companhia exige paciência. Mas na hora de pagar a conta, não há desculpa, ela é impiedosa. Olhando esses 2 copos, parecem conter suco dentro, certo? Errado! Tanto em um quanto no outro foram abastecidos com água que saíram direto da torneira, ofertada pela Copasa nesse domingo em Patos de Minas. Você teria coragem de tomar ou utilizar essa água branca? Não, de jeito nenhum. Essa água aí está contaminada. De jeito nenhum, muito sujo. Se é água com cloro, se é fria. Acho que não, né? Por quê? Porque parece que tá cloro puro. E essa aqui, cor de terra, utilizaria? Nunca. Se eu pago, por que eu vou beber um trem desse? De jeito nenhum. A gente já anda com a saúde lá precária demais da conta, não vai beber um trem, uma enxurrada dessa? Isso aí é uma enxurrada. Terra vermelha. Nunca, que pode dar até câncer na gente. Eu quero uma água bem pura, bem tratada para nós conservar nossa saúde. Essa água branca saiu da torneira da minha casa. A outra foi na da Flávia, no Jardim Itamaraty. A reclamação sobre a qualidade questionável da água é recorrente em Patos de Minas. Os moradores pedem explicações, até porque na hora que chega a conta, não há negociação. Falta de respeito com a população, hein? Como se disse, se você não pagar a conta em dias, você já paga em multa. E na hora que chega na sua casa, chega uma coisa, um absurdo desse. Isso é um absurdo, uma falta de respeito com a população. Respondeu o jornalismo da NTV. Em nota, afirma que a água distribuída passa por um rigoroso controle de qualidade e são realizados testes antes, durante e depois do processo de tratamento, conforme determina o Ministério da Saúde. A companhia esclarece que a coloração branca na água é decorrente da formação de microbolhas de ar, causada pela pressão interna da tubulação. Técnicos foram ao Jardim Itamaraty na segunda-feira, um dia após o problema, e nenhum problema foi constatado na coloração com a água marrom que mostramos. Outro problema é a constante interrupção no abastecimento de água fornecida pela Copasa. No bairro Quebec, além de terem que conviver com mau cheiro, os moradores ainda sofrem com a falta de água.
Patos de Minas atingiu temperatura máxima de 35 graus nessa segunda-feira. Nesse calorão, a primeira coisa que vem à mente é água. Mas, para os moradores do bairro Quebec, saciar a sede e amenizar o calor tem sido complicado. É que desde meio-dia de domingo, eles estavam sem água. Desde ontem, meio-dia, e a Copasa não informou a falta de água no bairro, nem nada, a gente não foi informado disso. E estamos aí, né, com criança e idoso em casa e sem água, nem para beber não tem. Na casa dessa dona de casa, que preferiu não se identificar, a água voltou somente no início da tarde, mas a família teve que encher garrafas PET com o pouco de água que saía das torneiras, de tão fraca que era a pressão da água que chegava na casa dela. Não voltou na força que tinha antes, não enche a caixa de água, então assim tá bem complicado mesmo. Tive que pegar litro descartável, né, como eu mostrei para vocês, e encher pelo menos pra gente consumir e fazer comida, porque não tem pressão a água para encher a caixa. Então a única torneira aqui na minha casa que sai água é só a do tanque. A reclamação de falta de água é frequente nos bairros altos da cidade e o que eles pedem é um posicionamento. Se a gente liga na Copasa, faz a reclamação, eles falam pra gente que não tem reclamação lá da falta de água aqui no bairro. Igual hoje de manhã eu liguei e falei, a moça me disse que não tinha reclamação daqui do bairro, sendo que desde ontem tá todo mundo sem água. A Copasa enviou nota ao jornalismo da NTV e disse o seguinte: o fornecimento no bairro Residencial Quebec, em Patos de Minas, já foi normalizado nesta segunda-feira. A companhia esclarece que no último domingo houve um problema com o registro da rede de distribuição, situação que ocasionou na intermitência no abastecimento do bairro. A seguir, vamos falar de saúde e também do tempo. Calor e tempo seco castigam a região. 11h44. A Clínica e Laboratório Mais Exames conta com mais de 10 especialidades médicas, com valores acessíveis à população. Ligue e agende sua consulta com um de nossos especialistas. O telefone para contato é o 3814-1616 ou também o telefone celular 99862-1616. A clínica está localizada na Praça Santana 153, no centro de Patos de Minas, bem em frente ao Mercado Municipal. Gente, a Clínica e Laboratório Mais Exames é mais completa para você e sua família. Aqui tem laboratório, fazemos coleta domiciliar. Aqui você também realiza sua tomografia. Você realiza endoscopia, raio-x, mamografia e ultrassom para exames e pré-natal. Na Mais Exames realizamos também exames do coração, como eletro, mapa, Holter, teste ergométrico e ecodoppler. Tudo em um só lugar para você. Temos aqui uma equipe médica completa para te atender. Ligue e agende seu exame ou consulta. Mais Exames, mais pela vida. O calor tem trazido desconforto nos últimos dias e vai continuar assim pelos próximos dias. E para piorar, tempo seco. A umidade relativa do ar está em apenas 12%. O frescor que deu o ar da graça no início da primavera durou pouco. O calor invadiu com tudo a região. Nem a temperatura mínima tem colaborado para aliviar essa sensação. Olha como é que é uma situação complicada. Nós já acordamos com a temperatura em torno de 21 graus. E ela até o dia 8 de outubro, ela deve se manter na casa máxima, na casa dos 36, 37 graus. Isso é uma temperatura elevada. Essa temperatura, nesta época do ano, é comum para a região. Não é a máxima que nós já tivemos aqui para Patos de Minas. A ideia é que muitas vezes nós pensamos, nossa, não lembro de um ano com uma temperatura tão alta. Essa temperatura até 38 graus é comum nas máximas em Patos de Minas dessa estação, entre primavera e verão. Alívio mesmo só lá para a semana que vem. É que há previsão de precipitação. A partir do dia 8 de outubro, uma nova frente fria deve chegar, trazendo chuvas com mais constância. Nós esperávamos que essa chuva se mantivesse anteriormente, mas isso não se concretizou.
o que deve acontecer agora, a partir do dia 8 de outubro, chuvas mais frequentes, o que deve minimizar o problema do calor e também a sensação térmica com a umidade relativa. E por falar em umidade relativa do ar, outro problema. O clima está muito seco, quase igual ao deserto mesmo, 12%. Por isso, abuse dos líquidos para o corpo não reclamar tanto. A umidade relativa nesses dias ela vai estar em mínima de 12%. Umidade de 12% ela é extremamente preocupante e deve ser tomada algumas providências para minimizar também essa sensação ruim que nós ficamos de respiração quando a umidade está tão baixa. Então nós esperamos que tenhamos até o dia 8 de outubro temperaturas elevadas e baixa umidade relativa do ar. Essas são as características da atmosfera para a nossa região nesses dias. De Minas. Bom dia, doutora Laira. Quais são os serviços oferecidos pela Oralsim de Patos de Minas? Bom dia, Isis. Bom, a Oralsim Implantes trabalha com todos os tipos de tratamento, exceto crianças e aparelho ortodôntico. E hoje o meu recado é para você que está achando que fazer implantes dentários é algo difícil e demorado. Você sabia que com apenas 3 dias é possível ter todos os seus dentes fixos novamente? Desde que você tenha todas as indicações, a carga imediata possibilita com que você faça a cirurgia e no mais tardar em 3 dias você já esteja com a sua prótese parafusada sobre os implantes. Quer saber mais? Agenda já a sua avaliação comigo, doutora Laira Rezende, através do 3812-4300, repetindo, 3812-4300, ou se preferir, envie um WhatsApp para 99860-4300. A carga imediata requer indicações, portanto, agende a sua avaliação. E eu estou aguardando por você, porque faltam só 3 meses para o final do ano e eu quero te ver sorrindo novamente. E um sorriso bonito traz mais autoestima, né? Para a pessoa, principalmente para aquelas que usam dentadura e que podem fazer aí um implante, né? Com toda certeza. Sem falar que logo estão se aproximando as festas de final de ano, Natal, Ano Novo. Muitas pessoas vão viajar, se Deus quiser, com essa pandemia aí, né, se normalizando um pouco mais para a gente poder, né, viajar, ver quem a gente gosta, se divertir. Então, muitas pessoas querem tirar fotos, né, querem poder sorrir bonito, sem medo, poder comer tudo que gosta, né? E os implantes dentários vêm possibilitar ter esse conforto e segurança para sorrir, falar e mastigar. Doutora, muito obrigada. Até semana que vem. Até a próxima semana. Já já vamos falar de Covid, os números do boletim de Lagoa Formosa. E jovens baixam a guarda e estão mais expostos ao vírus. Agora, 11h51. Lagoa Formosa decidiu que só após o estado confirmar mortes por Covid-19 em boletim, fará o registro no informe municipal. Mas mesmo o estado atualizando os casos, o boletim da prefeitura não tem acompanhado. É a Prefeitura de Lagoa Formosa quem informa o Estado sobre a realidade no município no enfrentamento à Covid-19, assim como todas as outras 852 cidades mineiras. Mas Lagoa decidiu fazer o caminho inverso. No dia 23 de setembro, fez um comunicado que diz que só após o Estado confirmar as mortes no boletim epidemiológico estadual, iria registrar no informe municipal. E os demais óbitos constariam como suspeitos. Entretanto, no boletim mineiro, feito na manhã da segunda-feira, aparecem 8 mortes. Mas, no de Lagoa Formosa, distribuído no final da tarde de ontem, apareciam 6 óbitos confirmados. A quantidade de confirmações de Covid-19 entre jovens tem preocupado. Em Patos de Minas, por exemplo, 53% dos infectados em 9 dias foram entre pessoas de 10 a 39 anos. Ou seja, essa parcela da população tem se cuidado menos. Em várias cidades é possível ver cenas como essas enviadas ao jornalismo da NTV. O
registro foi feito em uma praça de Guimarães no domingo. Jovens se divertem aos montes, bem próximos uns aos outros, sem máscaras. Essa outra cena não é uma balada, mas de ônibus da Pássaro Branco em Patos de Minas, que também transporta muitos passageiros entre 10 e 39 anos. E com muita frequência, recebemos flagrantes de passageiros indignados com a empresa, que descumpre o decreto municipal que limita a quantidade de passageiros ao de cadeiras. Entretanto, a Pássaro Branco parece não obedecer e roda assim, com ônibus lotados. O registro foi nesta segunda-feira, linha Colina. Pode o ônibus lotado dessa forma e eles querendo que a população não adoeça. Em Lagoa Formosa, eleitores se aglomeram na porta da casa de candidato, que se recupera da Covid-19. Nos 3 casos, cadê as fiscalizações das prefeituras de Guimarães, Patos de Minas e Lagoa Formosa, responsáveis, segundo o Estado? Enquanto não são efetivas, os números preocupam. Entre 14 e 25 de setembro, foram confirmados 232 doentes em Patos de Minas, segundo a Vigilância Epidemiológica. 123, ou seja, 53%, tinham entre 10 e 39 anos. A nota de R$200 passou a circular em 2 de setembro, mas nos bancos de Patos de Minas só chegou há poucos dias. Quem também está à procura da nota do Lobo-Guará? Desde que a nota de R$200 foi anunciada no Brasil no fim do mês de julho, que os brasileiros seguem curiosos para ver de perto a mais nova e valiosa cédula do país. Mas aqui em Patos de Minas, muita gente ainda não viu a nota em circulação. Não vi ainda. Só na TV. Eu ainda não peguei. Não. Ainda não. Eu acho que foi a crise porque a cidade é menor, né? Creio que seja por isso também. Porque na capital já tá rodando, mas aqui eu ainda não peguei ela. Na realidade, ela chegou na mesma data do lançamento, porque o lançamento é feito na capital, Brasília, e nas de maior circulação. Nós já havíamos, já estava com essa nota no nosso cofre já, mas não poderia colocar ela em circulação antes do lançamento oficial. De acordo com Stanley, gerente bancário, a nota de R$200 não terá tanta circulação como as outras notas. E por aqui, os bancos ainda não reconhecem a nota pelo depósito eletrônico. Ele precisa ser feito hoje, presencialmente. Essa nota, por ser um valor assim, de difícil acesso aos bolsos, né, das pessoas, as máquinas ainda não estão preparadas para receber o depósito. Então, se as pessoas pegarem a nota de 200, o depósito dela na conta corrente vai ter que ser presencial no caixa. A nova cédula tem o mesmo tamanho da nota de R$20 da segunda família e suas cores predominantes são cinza e sépia. Ela possui elementos de segurança que também estão em outras denominações e já são conhecidas pela população, como o número que muda de cor e a marca d'água. O que nós podemos chamar mais atenção dessa nota de 200, primeiro é a coloração. Nós temos uma coloração mais acinzentada e também o tamanho dela. Ela copia muito a nota de R$20. Então, o que nós mais chamamos a atenção é sobre a marca d'água, né, que tem o lobo, e mais a fita de segurança do Banco Central. Porque todas as notas que não tiverem essa fita de segurança, elas se tornam uma nota falsa também. Mas por aqui, poucas pessoas têm a cédula na carteira. Não são todas as pessoas que vão estar andando com ela no bolso. Só para você ter uma ideia, 5 notas é R$1.000. Que às vezes você pega uma cidade de Patos de Minas, se você vê aí em torno de mais ou menos 30% a 40% da população que trabalha, recebe em torno de mais ou menos de R$1.000 a R$1.500 de salário. Então não vai ser uma nota tão fácil como a de 50 ou de R$100 no bolso da pessoa. O Jornal 30 Minutos vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e audiência. Mais informações no nosso portal Pato Já e na nossa programação. E agora com meu amigo Gui Boaventura, que já divide a tela comigo. Boa tarde, Gui, tudo bem?
Olá, Isis. Boa tarde. Tudo bem e você? Tudo jóia. Já tem uma notinha de 200 aí? Não, nem estou preocupado com isso também não. A nota de 100 eu demorei 5 anos para ter uma. Nossa, acho que de 200 eu não vou ter tão cedo. Não estou preocupado com isso não. Mas e aí, Gui? O que você me conta? Tem muito tempo aqui que eu não te vejo. Tem 4 dias. Olha, Gui, tava com saudade. Não é? Quem manda você ir para outros rumos? Mas e aí, nós vamos falar de quê? Vamos falar de alguma coisa bacana aí? O que você quer falar? Não bacana bom ou bacana de interesse, de interesse de falar. Ué, Gui, uma coisa que eu acho que chocou muita gente foi o caso de um homem, né, de 30 anos, que estuprou uma cadelinha, um cão. Eu esqueci de ver a orientação, no caso a orientação sexo do animal, no bairro Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora de Fátima, se eu não me engano. E isso chocou, né? E choca quando acontece aqui na região. Já aconteceu antes, até fizemos matéria já em um outro bairro, já denunciando aí esse tipo de comportamento, e agora novamente. É uma coisa muito triste, parece que a sociedade está um pouco doente, né? Não. Agora as coisas são flagradas. Agora esse tipo, mas isso existe desde que o mundo é mundo. Então as pessoas ficam estarridas, porque é bizarro. Zoofilia é um negócio que não é tão comum assim. Quem pratica, procura praticar o mais escondido possível, né? Quando ele deixa se apanhar, aí provoca um escândalo desse aí. Mas isso existe desde que o mundo é mundo. O que precisa é educação para as pessoas, né? Precisa de saber que a vida não é isso, que isso existe, ou criminalizar isso, a lei criminalizar isso, sabe? É preciso regulamentar isso para as pessoas saberem conviver, não só entre os homens, mas entre os homens e os animais também, né? Mas que isso existe já desde que o mundo é mundo, isso existe. Puxado. Falaram pra gente que ele apanhou bastante lá na cela, que ele foi conduzido. Mas normalmente isso acontece. Preso, quem está preso, quem está tirando cadeia no popular, né, não gosta de quem pratica qualquer tipo de crime sexual. Pedófilo, estuprador, esse pessoal entra lá dentro e, se os presos ficarem sabendo, eles passam maus pedaços lá. Isso é sabido, isso não é de se estranhar, não. Eu não estou falando nada novo aqui também, não. Também isso existe desde que existe cadeia. Sabe? Então, isso é verdade. É um negócio assim que a gente estranha, assusta com esse tipo de coisa aí. Por exemplo, o caso do animal, a gente assusta porque não é uma coisa normal. E muita gente nunca nem viu falar sobre isso, mas isso existe desde que o mundo é mundo. Né? Olha, a Yandra está lá também. Ó. Você quer falar também aqui, Yandra, na transição, não? Não? Mas estou vendo você ali. Só organizando ali. O que mais? Vamos falar de que mais? Ô Gui, seu time, como que tá? Porque o Atlético tá indo bem, né? Meu time tá ruim. O Atlético tá na ponta, né? Tá na ponta. Aí. Tomara que fique na ponta aí. É um bom time, o time do Atlético Mineiro é um bom time, apesar de ter poucas jogadas e é o tipo de jogo perigoso que o adversário fica sabendo como é que joga o time. A hora que o adversário descobre, aí dá um trabalhão que... aí o time começa a perder, começa a empatar, começa a cair na tabela. Não poderia acontecer isso com o Atlético, né? O Atlético tem 2 jogadas só de ataque. Então, tem que fazer mais. É pouco para um campeonato brasileiro. Mas tomara que faça e que o Atlético consiga mais um título para Minas Gerais, né? Já que o Atlético foi campeão mineiro, hein? Sim. Hein? Agora. Exatamente. Exatamente. Nossa, tá vendo? O Renato, que era goleiro desse time aí de 1971, foi campeão brasileiro pelo Atlético Mineiro, foi o primeiro campeão brasileiro do Campeonato Brasileiro, porque existiram outros campeonatos,
né? Roberto Gomes Pedrosa, Copa do Brasil, campeonato entre Rio e São Paulo e Rio Grande do Sul e tal. Mas esse formato de campeonato brasileiro começou em 1971. O primeiro campeão foi o Atlético Mineiro. O Renato, que era goleiro do Atlético nesse time, trabalhou comigo. Nós somos colegas. Ele foi meu comentarista de futebol. Eu era narrador, ele era comentarista. Pois é, Gui, eu ainda quero ver você narrando futebol. Hein? Eu ainda quero ver você narrando futebol. Acho que eu tenho gravação, vou trazer para você ver. Não, quero ver aqui na prática. Na prática? O problema é narrar onde? Né? Não, vai ter Mamoré daqui uns dias. Tomara que sim. A minha paixão é narrar futebol. Não, então, é algo que eu quero ver. Eu acho que a gente podia fazer nem que seja um jogo, só para matar minha curiosidade, além da curiosidade que eu tenho em ver você cantar ao vivo, porque nos bastidores eu já vi, viu, gente? Canta bem pra caramba. Agora, eu acho que falta ele cantar aqui pra vocês. O Gustavo tá ali falando que é meia boca, mas não é não, viu, gente? É bom mesmo. Meia boca é o tamanho dele. Perto da gente, Gui. Fica difícil, né? É igual a outra ali, ó. Eu não posso ficar pequena aqui, não. Então sai de perto da Isis. 1,80 m, né, Gui? É difícil. Um abraço pra você, Isis. Outro. Tchau, Até mais. Tchau.